Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. É isso mesmo, pelo que vocês viram, pelo título do vídeo. Voltei. Voltei com o canal, vou voltar a gravar vídeos, vou voltar a produzir este conteúdo aqui para o YouTube. Espero que desta vez seja em definitivo, seja para ficar, essa é a minha ideia. Para quem não me conhece, o meu nome é Fernanda. Aqui neste canal eu falo sobre meu processo de expansão de consciência, desenvolvimento pessoal, lei da atração, processo evolutivo, física quântica, arquétipos, etc. Tudo que eu utilizo para o meu processo de me desenvolver, de me conhecer e de lidar com a vida. Não falei o nome do canal, porque eu mesmo, como estou voltando agora, ele está sofrendo uma reestruturação, então o nome que ele tinha anteriormente, que era definido um quântico, acredito que não faz mais sentido para o meu momento, então estão ocorrendo algumas reestruturações e acredito que entre elas será mudar o nome do canal, mas se isso acontecer eu vou falando para vocês no decorrer dos próximos vídeos. Então vamos lá. Eu até peguei minha aguinha aqui, porque o bicho vai pegar. Acho que antes de mais nada, seria bem interessante eu trazer aqui, para além do porquê que eu voltei, o porquê que eu parei de produzir os conteúdos. Então vamos nessa sequência. Vou falar um pouquinho aqui porquê que eu parei e porquê que eu estou voltando agora. Eu vou tentar resumir, mas resumir não é meu forte. Eu costumo falar que eu não tenho síntese, principalmente para falar sobre esse assunto, que é algo que eu gosto bastante de falar. E acho que é um dos motivos também de eu ter voltado. E eu não tenho com quem falar sobre esse assunto, né? Acredito que a maioria das pessoas que estão nesse processo de expansão de consciência, que estudam determinados assuntos, elas acabam passando por um processo muito sozinhas, né? E comigo não é diferente. Nessa minha trajetória eu só conheci uma pessoa a qual eu podia falar profundamente sobre isso e costumava até brincar com ela que nós conversávamos por podcasts e hoje nós não temos mais tanto contato, pelo menos não como era antes, né? Então eu preciso falar, tá? Então também foi um dos motivos. Mas, como eu falei, primeiro eu vou falar porque eu parei, né? Então vamos lá. Os últimos vídeos que eu gravei, eu havia falado sobre a ressonância harmônica, não é? Que eu havia pedido a onda do Hélio Couto, que eu estava fazendo. Eu estava ali num processo de mudanças em relação à minha vida. Na verdade, a minha vida ela sempre passou por estes processos, né? De sentir incômodos e de acreditar que estaria no momento de mudar. E, na verdade, eu vou trazer, inclusive em outros vídeos, como que foi, de forma bem resumida, não é? Obviamente, o meu processo até aqui, o que aconteceu, o que me incomodava, por que que eu resolvi expandir, por que que eu resolvi adentrar para este universo, não é? Então, voltando ali para a fase dos últimos vídeos que eu havia postado, eu estava naquele momento onde a minha situação, naquele então, estava me incomodando bastante. Eu acreditava que eu precisaria mudar, que do jeito que estava não dava para ficar. Inclusive, quando comecei a gravar os vídeos, eu tomei muito cuidado para não falar sobre determinados acontecimentos. Hoje eu já posso falar melhor sobre eles, mas ainda assim tomarei um pouquinho mais de cuidado, tanto para não me expor, não expor outras pessoas, a ideia aqui não é essa. Então eu estava sentindo muito incômodo, pedi de fato a onda do Hélio e eu comecei a fazer, acreditando que
À medida que eu me tornasse ressonante, as coisas começassem a acontecer, seria muito tranquilo para eu compartilhar o meu processo, eu iria lidar muito bem com as questões. Só que não é bem assim. O bicho pega. Vou até tomar minha água aqui. O bicho pega. E pega real. Quem é ressonante, quem pediu as ondas do hélio, sabe disso. Muitas pessoas não sentem na primeira onda, sentem mais na segunda, mas de primeira, assim, minha vida, ela realmente mudou. Mudou. E vou tentar resumir aqui. Claro que à medida que eu for gravando os vídeos, nós vamos adentrando, esmiuçando de forma um pouco mais detalhada, claro, com o devido cuidado, como eu falei, alguns acontecimentos, né? Então, naquele momento, eu estava ali desempregada, eu estava empreendendo, eu estava fazendo bolos, eu estava fazendo velas, eu ainda faço isso, mas não de forma regular, porque hoje eu trabalho em outra atividade, né? Só que aquilo não estava me suprindo, bem dizer. Financeiramente, eu estava com muitas questões, dentro do relacionamento, eu estava com muitas questões. E a ideia da onda, no primeiro momento, era isso, para me ajudar financeiramente, para expandir, entender aonde eu estava pecando, quais eram as minhas crenças limitantes, ter esta consciência, que de fato, no primeiro momento eu adquiri, mas foi bem pouco, isso foi mudando conforme outras coisas foram acontecendo. E ok, a onda veio, comecei a fazer, comecei a compartilhar. As coisas começaram a acontecer. Eu achei muito legal que eu tive um boom nas minhas vendas de ovos de Páscoa, na minha Páscoa de 2023. Isso, eu vendi muito, foi muito interessante. Paralelo a isso, outras coisas estavam acontecendo, o relacionamento ele já não estava legal. Eu já sabia que o que eu tinha para aprender com meu parceiro até então já tinha aprendido. Nós estávamos em momentos de vida diferentes, onde ele estava seguindo um caminho e eu estava seguindo outro. Nós não estávamos alinhados, eu já sabia disso, mas com aquela ideia de, além do apego, da autossabotagem e de, digamos, me conformar, vamos colocar assim. Agora, esperar o momento certo, agora eu estou desempregada, na hora certa as coisas vão acontecer, fui empurrando com a barriga. Para que eu fiz isso? Fazendo, sendo ressonante, tendo acesso à onda, eu não consegui segurar por muito tempo. E assim, algo que eu deveria ter feito de uma forma mais tranquila, acabou sendo de uma forma impulsiva, digamos, não foi tão amigável, né? Foi um término, digamos, litigioso, e aí separei, né? Então, vamos lá, separei, precisei sair da casa que eu estava, e aí foi na hora que eu acordei para a vida, né? Falei, gente, mas o que que eu fiz? Porque eu estou desempregada. A minha venda de doces e bolos não dá para eu me suprir. Né? O que que eu vou fazer? Eu não sei, as coisas simplesmente aconteceram. Eu precisei ficar 15 dias na casa da minha tia para me organizar, alugar casa. Nesse período de 15 dias eu consegui um emprego, eu aluguei uma casa, eu peguei dinheiro emprestado, eu consegui trazer as minhas coisas, consegui levar as minhas coisas na época, me mudar, pagar carreto, frete, essas coisas. E simplesmente aconteceu. Mas eu estava com a minha mente muito tumultuada, né? Porque como aquilo tinha acontecido daquela forma, não foi tranquilo, meu emocional ficou abaladíssimo. Sofri tudo que eu tinha que sofrer, chorei tudo que eu tinha que chorar, não entendia o porquê daquilo. Na minha cabeça não havia pedido aquilo daquela forma, porque doeu para um caramba, né? Mas eu mal sabendo o que tinha por vir. Enfim,
Então, não me sentir bem energeticamente, emocionalmente, para dar continuidade no canal. Então, por isso, foi um dos motivos de eu ter parado. Eu precisei organizar a minha vida, organizar as minhas coisas. E aí, tudo que eu tinha adquirido em parceria com o meu parceiro até então, eu não quis, né, aquela coisa do orgulho. Eu, Fernanda, sou F, né? Eu vou conseguir tudo outra vez, não vou fazer questão dessas coisas. E de fato, eu poderia ter conseguido tudo muito rápido, inclusive, não é? Quem entende da lei da atração, o processo para você manifestar as coisas, sabemos que acontece até de forma muito rápida. Como eu acabei de falar, me mudei em 15 dias, arrumei emprego em 15 dias, consegui um valor emprestado, mas eu estava com a minha energia tão baixa naquele momento que eu não consegui manifestar as coisas para minha casa num processo tão rápido assim. Eu acho que o que eu consegui manifestar naquele então foi o suficiente para eu sobreviver. Eu não sei como que eu consegui, lembrando de como eu estava energeticamente, emocionalmente naquele momento, né? Então, me organizando, tentando voltar para o eixo que estava totalmente desequilibrada, né? Precisei me organizar dentro das condições que eu tinha, dentro da casa que eu aluguei. Então, eu tinha algumas coisas que eu trouxe, que eu havia conquistado sozinha. Então, consegui me virar com fogão, geladeira eu tinha. Não, mas eu tinha fogão, geladeira, armário, máquina. Eu vim sem guarda-roupa, saí sem guarda-roupa, sem cama, sem mesa, sem armário. Foi caótico. Eu saí com um colchão velho, porque eu tinha cama, mas não fiz questão da cama. Falei, vou comprar outra, vou comprar tudo novo. Mas o emprego que eu conseguia na época, como eu falei, foi só para me manter. Então, eu conseguia simplesmente pagar o aluguel, o valor que eu havia pego emprestado, que eu parcelei ainda em algumas vezes, e mal me sobrava para eu me alimentar. Então, como que eu conseguia tirar daquele salário valores para eu comprar móveis para dentro da minha casa? Eu não tinha condições. E aquilo começou a me sugar energeticamente, emocionalmente, porque eu sempre gostei de minha casa arrumada. A mesa posta, que eu adoro, sou libriana, né? Gosto de coisas belas. Então aquilo me incomodava, eu ter que dormir no chão, num colchão, né? E mesmo entendendo que fazia parte do processo, e que aquilo iria passar, mas eu queria que fosse para ontem, e sofrendo por conta do término, com muita mágoa, com muita chateação, né? Devido a tudo que aconteceu. Então, por conta desses acontecimentos, eu não tinha cabeça nenhuma para dar continuidade no canal. Para vocês terem ideia, eu cheguei a mandar um e-mail para a equipe Hélio Couto, pedindo auxílio espiritual, porque eu não estava aguentando os efeitos da onda. Isso é que eu estou falando a partir do momento que deu o boom, né? De eu ter separado, de eu ter saído de casa, etc. Mas eu fiquei doente, bastante doente. Aconteceram várias coisas. E eu precisei pedir para interromper a onda, né? Porque a onda é inteligente, ela permanece. Eu precisei pedir para interromper a onda. Parei com o meu processo evolutivo, porque para mim o processo naquele momento, né, não, sem entender muito bem, o processo evolutivo tinha me feito sofrer muito, mesmo entendendo que aquilo foi melhor para mim. Eu estava sofrendo, a gente se apega até o que é prejudicial, é impressionante isso. E eu dei um tempo na onda, parei de fazer a onda, parei de gravar, até porque o meu celular não estava legal. Na época eu não tinha valores para dispor naquele momento para comprar celular, eu tinha outras prioridades, igual eu estava falando aqui. Eu recomecei realmente do zero, comecei do zero a minha vida. E com a cabeça nessas mil coisas nova no emprego, em dado momento eu cheguei a me arrepender, confesso para vocês. Meu Deus, como que eu fiz isso, né? Eu me arrependi. E o medo, né? A autossabotagem, o não confiar em mim mesma, isso me tomou por muito tempo. E tem muito assunto pra gente conversar, nem se preocupe, porque serão muitos vídeos. E eu vou falar muito.
Se preparem para os podcasts, o bate-papo, porque eu vou falar. E para mim também é um feito, viu? Estar vindo aqui poder falar sobre isso, porque inclusive eu ponderei bastante voltar com o canal, porque desde aquela época, inclusive, é algo que eu havia também ponderado bastante, porque acho que falar sobre si, falar sobre os próprios problemas e expor isso em rede social é uma coisa muito delicada. E por mais cuidado que se tenha, é muito complicado você falar de si, você se expor, você se abrir para o mundo, né? E para quem me conhece sabe que além de tímida, que eu sou muito tímida, era mais. Inclusive eu comecei recentemente a fazer um curso de oratória, etc. Melhorei bastante, mas tem ainda muito que melhorar. O falar era algo extremamente difícil para mim, salvo algumas exceções. Uma exceção, no caso, foi uma pessoa. De eu me abrir e falar abertamente sobre algumas coisas, eu tinha muita dificuldade com isso, né? Então, eu ponderei bastante mesmo vir falar sobre isso aqui. Enfim, e agora também, eu, antes de voltar, havia ponderado bastante voltar e falar sobre isso, até porque eu procuro ter muito cuidado com aquilo que eu falo, não só na internet, mas no meu dia a dia, algo que eu levo para a vida. Mas na internet, o mundo está tendo acesso a isso, então acredito que eu tenho uma responsabilidade social aqui, então preciso ter muito cuidado. Tanto é que nesse canal eu vou falar sobre o meu processo, não digo para que ninguém siga dessa forma, é uma forma de compartilhar. E quem se identificar vai acompanhar, ok? Mas hoje eu não consigo me ver como referência, olha, me segue porque eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Não. Estou também no meu processo, aprendo diariamente, erro também, e eu estou aqui justamente para falar sobre isso, tá? Então, até então, não é algo que eu estou fazendo a fim de que as pessoas se inspirem em mim. É claro, se eu souber que a forma de eu falar, o que eu trago, auxiliou as pessoas, ficarei muito feliz, não é? Mas eu quero que também cada um tenha a sua experiência, que é diferente para cada um, né? Mas se preparem, eu vou trazer realmente bastante conteúdo, bastante coisa. Aconteceram muitas coisas mesmo, até eu tomar essa decisão de voltar, né? Mas voltando então à minha questão naquele então, eu não me sentia preparada para voltar com conteúdo, né, depois do término, novata, recebendo pouquíssimo, que não dava para eu pagar as minhas contas, não dava para eu renovar as minhas roupas. Eu trabalhei por muito tempo com roupas bem desgastadas, porque eu não trocava meu guarda-roupa há muito tempo. Então foi um período assim de bastante aprendizado e um período bastante desafiador para mim, né? Bastante mesmo. As coisas começaram a melhorar depois disso, foram acontecendo muitas coisas nesse inteirinho. Eu fui promovida 2 vezes, depois arrumei outro serviço, estou conciliando com 2, me mudei, e teve a oportunidade de eu ir para outro estado trabalhar, que é para Goiás. Não fui, não deu certo, e eu vou trazer isso, explicar melhor. Pessoas que entraram na minha vida, pessoa que entrou na minha vida e não deu certo, e saiu, e foram muitas coisas. Até eu chegar a este momento, que eu decidi voltar, porque eu tive o entendimento de muitas coisas. De 2023 para cá, esses 2 anos foram 2 anos bem desafiadores para mim, eu confesso. Mas foram 2 anos que me ajudaram bastante no meu processo. E eu tive foram muitos acontecimentos, muita expansão. Eu peguei muito no ar as minhas crenças limitantes, onde eu estava errando, e pessoas que entraram na minha vida me ensinaram bastante coisas. E hoje em dia, você perceber quais são as suas crenças limitantes a partir de uma simples conversa, eu acho assim sensacional, né? E aí, recentemente tive a oportunidade de ministrar uma palestra, não entrarei em detalhes porque é algo mais interno da própria empresa, mas foi bem interessante. E a partir daí todo mundo
fui muito bem, vamos colocar assim. E antes disso, eu também já tinha em mente fazer algo do tipo, porque conversando inclusive com a minha psicóloga falou, eu falei para ela que eu gostava muito de escrever sobre as minhas coisas, eu não estava mais conversando com uma pessoa que eu conversava sobre isso e eu queria colocar isso para fora, né, de alguma forma. O escrever para mim é bom, seja manualmente ou seja digitando, é muito bom. Porém, em dado momento, as minhas mãozinhas, elas não acompanham a minha mente. Então, a minha mente está pensando em coisas que fazem total sentido, mas para escrever, minha mão não acompanha. Às vezes eu perdi a linha de raciocínio. Então, isso me deixava, inclusive, um pouco ansiosa, nervosa. Falei, vou gravar. Vou gravar, vou falar. Acho que o falar ele é muito bom para eu conseguir me expressar, para eu conseguir falar o que eu estou sentindo, para eu conseguir falar o que para mim faz sentido. Eu acho isso sensacional. Então, fazendo paralelo a isso, coisas que eu aprendi nesses 2 anos, a vontade que eu tenho de falar sobre isso, é, trabalhar a minha confiança, porque é algo que, sinceramente, é um desafio para mim muito grande. Recentemente eu tive um insight sobre me posicionar e eu vou contar essa história para vocês em outro vídeo, que é muito interessante isso que me aconteceu. Muito interessante, mas muito assunto. Sobre me posicionar, os acontecimentos que me levaram a ter toda essa consciência e estar com todas essas ideias pipocando na minha cabeça, né? E juntando tudo isso, eu resolvi, vou voltar. Ponderando bastante, com os devidos cuidados, responsabilidade social, responsabilidade com as pessoas, responsabilidade comigo mesma, com a minha história. Acho que tem algumas coisas que serão limitadas, né? Não dá para ser tudo tão aberto, né? Mas dentro daquilo que eu julgar ser importante, julgar ser necessário, eu vou trazer aqui, vou falar. Esse vídeo seria rápido, mais rápido, mas como eu falei, eu tenho certeza. Quem sentir interesse vai ficar, quem não sentir, um beijo. E é isso. Bom, mas eu queria trazer realmente isso daqui, tá? Realmente o canal tá sofrendo esse barulho da colinha que eu coloquei aqui. Eu fiz uma colinha ainda, segui todos os tópicos, mas acabei saindo um pouquinho e tá tudo bem. Eu gosto de falar, né? Voltando, o canal realmente está sofrendo uma reestruturação, pretendo mudar o nome de algo que faça sentido com a Fernanda agora. E muitas coisas vão mudar, tá? E eu pretendo, a princípio, colocar um vídeo por semana. Não sei como é que vai ser isso, mas o que eu quero dizer é que a ideia inicial, a não ser que algo aconteça, que fuja ao meu controle, a ideia inicial é voltar realmente para poder ficar, tá bom? Então, aguardem os próximos vídeos, trarei mais conteúdo e mais causas, porque tem muita coisa pra gente conversar. Me aguardem. Até logo, gente. Beijinhos.